agradecer a Deus, porque se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria nem em pé aqui hoje. Se não fosse a bondade de Deus para com a minha alma, eu nem estaria aqui hoje. Quero agradecer ao pastor Alex, missionária Tati, a qual eu tenho um carinho tremendo, todos os obreiros, toda a igreja, os irmãos que vieram comigo são bênção, lhes amo em Cristo Jesus. E como eu costumo falar, aleluia. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante. Quem achou diz amém? Quem não achou diz misericórdia. Misericórdia. Meu Deus. Amém, igreja? E os versículos diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, o qual não há outro, senão há alguns que perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, pregue outro que vai além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como vos já disse, e agora repito, se alguém que vos prega evangelho que vai além do que recebeste, seja anátema. Versículo 10: porventura, procuro eu agora a favor dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda os homens, não seria servo de Deus. Pode tomar seu assento glorificando a Deus? Glória a Deus. Aleluia. De fato, Paulo, quando começa a escrever a carta a Gálatas, que se localiza em Galácia, ele começa com algo muito frustrante. Ele olha para aquela igreja e vê que existia um grupo que testificava outro evangelho, e não era aquele ao qual Paulo pregava, não era aquele evangelho que Jesus ensinou. E no versículo 6 Paulo começa, e se a gente pegar o título dessa mensagem, como está expresso na Bíblia, diz assim: inconstância dos Gálatas, ou em algumas traduções, o verdadeiro evangelho. E Paulo começa o versículo 6, que olhando para aquele povo fala assim: não é possível, tão depressa vocês abandonam o evangelho e aceitam outro evangelho. Não deu nem tempo de começar a propagação do evangelho e vocês já tiram o evangelho que foi pregado e colocam um outro para o lado de dentro. E ele começa o versículo 7 expressando: tem pessoas que convertem o evangelho a uma falsa ideologia, a uma heresia, para alimentar o povo, para corromper aquilo que Jesus ensinou. E Paulo começa rasgando o verbo no versículo 8 e versículo 9. Se aparecer outra pessoa pregando outro evangelho, não escute. E ainda se descer um anjo com outra revelação, não dê ouvido. O porquê? Porque o evangelho já foi pregado por Cristo. O evangelho já foi apresentado por Cristo. O evangelho é muito simples. Muito bem como Paulo disse, que como a serpente enganou a Eva, ele tinha medo que acontecesse isso conosco. E essa igreja estava vivendo isso. Então era mais ou menos Paulo pregando o Jesus que existe e um grupinho pregando um Jesus que nunca existiu. Era Paulo pregando uma verdade do céu e um grupo pregando uma heresia da terra. E quando eu olho para esse versículo e ele fala acerca de um anjo com outra revelação, eu começo a entender daquelas pessoas que chegam na igreja e começam mais ou menos assim: pastor Alex, hoje eu vim receber a bênção de Deus, hoje eu vim aqui porque eu vou receber a porta que me foi prometida por Deus, hoje eu vim aqui para receber a chave que desceu do céu. Deixa eu te falar algo. O que Paulo começa rasgando o verbo: não dê ouvido
ouvidos a esse falso evangelho, que só te promete coisas terrenas, mas não te promete coisas do céu. Ou seja, o mais importante é aquilo que vem do céu, não aquilo que provém da terra para a terra. Então eu começo a ver e começo a entender que Paulo está muito preocupado com aquela igreja, porque de fato, se Jesus é verdade, o diabo é o pai da mentira. Eu começo a entender que tem o verdadeiro, mas também tem o falso. Jesus em Mateus disse: cuidado, nos últimos dias vão aparecer falsos profetas, virão em meu nome, dizendo eu sou de Cristo, mas não são. Usarão o nome de Jesus, mas não são de Jesus. Pregarão a palavra de Deus, mas não são de Deus. Tentarão engolir o povo, colocar o povo dentro de uma caixinha religiosa, que começa mais ou menos assim: não tem problema, pode fazer o que você quer, Deus é amor e te sustenta só com amor. O que foi falado aqui hoje, Deus é amor, Ele tem perdão, Ele perdoa sim, mas um dia Ele virá como general de guerra, Ele virá reger as nações com vara de ferro. Igreja do Senhor, o alerta de Paulo começa: cuidado com o falso evangelho, cuidado para não cair nessa heresia, cuidado com aquilo que é pregado. Prega a mensagem que você ouviu e confisca, vê se é de Deus ou se é terrena, vê se é de Deus ou se é do inimigo, vê se é de Deus ou se o profeta que bateu mão no peito está falando dele mesmo, porque Paulo tem essa preocupação, Paulo tem esse entendimento. Eu vejo Paulo como alguém que se importa, porque se a gente for ler os outros versículos, ele começa a falar: eu, Paulo, antes caçava crente, eu queria matar crente, eu odiava quem servia a Deus, e hoje estou pregando o evangelho, estou ganhando alma. Se torna o maior pregador do Novo Testamento depois de Jesus, é usado para escrever várias cartas. E quando eu olho para o começo dessa carta, eu vejo a necessidade da propagação do evangelho, eu vejo a necessidade da fala da verdade, eu vejo a necessidade da gente ouvir o que é de Deus e deixar o que é do homem para o homem. Será que a gente não percebe o que acontece nessa geração? A gente grita: somos escolhidos, sim, a gente é um povo eleito, sim, mas cabe a nós pegar o evangelho e engolir ele do jeito que ele desce do céu. Como eu já disse, eu gosto de repetir isso porque é maravilhoso. Não é o evangelho que tem a obrigação de me colocar para o lado de dentro, é eu que tenho que pegar o evangelho e colocar para o lado de dentro. Aí eu começo a lembrar de Paulo falando: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo entendeu a necessidade de pegar a palavra de Deus e colocar para o lado de dentro. É mais importante do que ele falar, é mais importante do que ele pregar, é mais importante do que ele cantar, é mais importante do que ele orar, é ter o evangelho para o lado de dentro e gerar uma transformação na vida dele. E ele começa, olha para aquela igreja e fala assim: tem pessoas que dão ouvido, só que também tem aqueles que pervertem a verdade. São pessoas que pegam o evangelho, pregam uma boa palavra, você até levanta a mão e dá glória, eu sei, eu entendo isso. Você até levanta a mão e fala: meu Deus, oh glória, eu até entendo isso, porque eles não escancaram a verdade e nem a heresia, eles mantêm o padrão, para que o povo comece a comer desse evangelho, enche a sua barriga de heresia, vai para casa, volta no outro culto e continua a mesma coisa. Ou seja, algo que eu ouvi hoje: pessoas que estão se engordando espiritualmente, mas não estão alimentando outros. É pessoa que está colocando só para o lado de dentro: eu quero porque é de Deus, eu quero porque eu recebo de Deus, mas não tem a capacidade de pronunciar o nome de Cristo. É porque tem vergonha, não é? É porque não tem coragem, não é? Mas deixa eu te falar um negócio então, jovem: é lá na tua escola que Deus vai te usar, é lá na faculdade que Deus vai te usar, é no meio da tua casa, no meio da tua parentela que Deus vai te usar. Você, querendo ou não, se permaneça no evangelho, se sustente no evangelho, crie raiz no evangelho. E quando eu começo a olhar do fim dos tempos, começo a ver rumores de guerra, sim, isso está acontecendo em todo mundo.
Mas um sinal que fica bem claro é a propagação do falso evangelho. E aqui eu quero começar a pregar. O que é o evangelho? O evangelho é simples: criação, queda, redenção e a glorificação. Se a gente fugir disso, já não é mais evangelho. E quando as pessoas aí fora tiram Jesus do centro, colocam o homem no centro, tiram a essência do evangelho, tiram a graça de Deus do centro e começam com heresias para agradar o povo. E quanto mais a mensagem é bonita, mais eles gostam. E se postar na internet tem mais visualização, é ou não é? Porque quem no dia de hoje tem a capacidade de sentar e ouvir o verdadeiro evangelho? E que evangelho é esse? Eu te explico nesse parâmetro, e a gente entra para o lado de dentro da Bíblia e começa a entender o que é o verdadeiro evangelho. Certa feita Jesus gritou: adultério é pecado. Vinha desde o Antigo Testamento. Fornicação é pecado. Vinha Antigo Testamento também dizendo isso. Se você não libera perdão para o teu irmão, isso é errado. É Jesus que falou, não sou eu. Ama a Deus acima de todas as coisas, maior que o amor que você tem por si mesmo, mas ama o teu irmão como a ti mesmo. Foi Jesus que falou, não fui eu. E o que está acontecendo aí? Ama o teu irmão, mas não ama a Deus. Diz que ama a Deus, mas nem ama a Deus. Aceita que é de Deus, porque é de Deus e Deus é amor, e acabou, é só isso. É pessoas que pegam o microfone para gritar: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Você dá glória no culto, você acha que está cheio do culto, sai lá fora lá, depois continua a mesma coisa. A depressão bate na porta, a ansiedade bate na porta, começa a dar tudo errado da mesma forma. É por quê? É porque foi alimentado com o falso evangelho que Paulo gritou, e não foi alimentado pelo evangelho de Cristo. Uma coisa que eu gosto de ouvir o meu líder falar: o evangelho gira em torno da cruz. Se não tem cruz, não é evangelho. Se não tem Jesus, não é evangelho. Se não tem o sangue derramado, lavado e remido pela tua alma, não tem evangelho. E o evangelho gera o que na minha vida? Santidade. O evangelho gera santidade, não gera pecado. O evangelho gera santidade, não gera iniquidade. O evangelho gera algo chamado santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Ou seja, Paulo começa a gritar, Paulo começa a expressar acerca do evangelho. Você quer o céu? Quero. Você quer ver Jesus? Quero. Você quer conhecer os anjos? Quero. Você quer subir ao céu e glorificar a Deus? Eu quero. O que eu tenho que fazer, Paulo? Pega o evangelho e coloca para o lado de dentro. Suporta a essência do evangelho. Engole o evangelho que é pregado. Pregador, eu não gosto disso. Vai para casa com fome, mas a mensagem é essa. A mensagem é essa. Engole o evangelho. Come do evangelho. Você precisa disso para avançar. Você precisa do evangelho para viver mais um dia. Você precisa do evangelho para poder avançar até amanhã. Se você for conquistado por falsas ideologias e heresia, você não vai conseguir romper na fé. Porque se a gente for olhar para homens de Deus, eu lembro de Moisés. Se Moisés não fosse fiel a Deus, ele não chegava, ele não fazia, ele não liderava. Eu leio a Bíblia e olho para Josué. Se ele não obedecesse Moisés, que obedecia a Deus, ele não conseguia conduzir o povo. Eu lembro dos profetas. Elias, meu Deus do céu, foi tão usado por Deus, trazendo para o Novo Testamento todos os discípulos. Jesus Cristo, aquele que desceu do céu. E o que é o verdadeiro evangelho? João capítulo 3, versículo 16. É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Foi o próprio Jesus que disse isso. Foi o próprio Jesus que fez isso. E quantas vezes a gente, pelo nosso dia, pelo nosso cansaço, pelo que a gente tem que fazer no dia, a gente se esquece da cruz, a gente esquece da essência do evangelho. Uma oração que eu fiz esses dias, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu falei: Jesus, me converte de novo, que eu estou desviado. Oh, Jesus, me converte de novo, que eu estou desviado, Jesus.
Quando a gente começa a esquecer da cruz, a gente tem que se preocupar. Quando a gente esquece do sacrifício de Jesus, a gente tem que se preocupar. Quando a gente se esquece da graça, favor merecido, a gente tem que se preocupar. Porque um dia ou outro a trombeta vai tocar, todo mundo vai estar diante de Deus, e só existe duas frases para quem ouviu o falso evangelho e deu ouvido a isso: apartai-vos de mim, porque eu não o conheço. E para quem sofreu, para quem ouviu calado, para quem muitas das vezes em discussão melhor fechar a boca e deixar o Espírito Santo trabalhar, o que vai ouvir? O que vai ouvir aquele lá que foi difamado? Falaram mal dele porque ele era crente. Eu imagino Jesus olhando e falando: vinde a mim, bendito do meu Pai, para o lugar que eu tenho vos preparado desde o início. Se o nosso foco dentro da igreja não for subir para o céu, o que a gente está fazendo? Perdendo tempo aqui. A gente vem, levanta a mão, dá glória a Deus, a gente entra em mistério, fala em línguas, por que não? A gente gosta do movimento, eu amo o movimento, mas se não for pelo Evangelho, é melhor ficar quietinho. Se não for pelo Evangelho, é melhor acabar com isso. Vamos sentar e ouvir do Evangelho, vamos ouvir da cruz, vamos ouvir de Jesus. É melhor ouvir de Jesus calado do que pular, girar, sapatear sem Jesus. Oh glória, é melhor ouvir calado do céu uma palavra que desce rasgando a nossa alma, do que ser alimentado, muito mal alimentado, por uma heresia e não conseguir avançar. Entra no culto vazio e sai sem nada. Mas quem ouve o verdadeiro Evangelho entra no culto vazio, presta o culto a Deus, recebe do Evangelho e sai cheio. E o que é ser cheio? O que é ter o Espírito Santo? O pastor Alex pregou lá na igreja, meu Deus do céu, que mensagem. Ele disse algo mais ou menos assim: isso encaixa no Evangelho. Tu não tem que ser cheio só aqui dentro, tem que ser lá fora. O Evangelho que tu escuta aqui dentro, tu leva lá para fora. Aprendeu que aqui dentro é pecado, leva lá para fora. Aprendeu que adultério é pecado, leva lá para fora. Aprendeu que fornicação ainda é pecado, leva lá para fora e aplica ao povo. Meu Deus do céu, é muito forte isso. Eu entendo a necessidade da gente falar do Evangelho, porque se a gente grita, quero ser cheio, cheio para quê? Quer ser cheio para quê? Só para ficar cheio, ocupando lugar dentro da igreja? Ou você quer ser cheio para levar o Evangelho lá fora a quem precisa? Vamos entrar. E começa no meio da igreja. Gálatas, recebe do falso evangelho, começa a alimentar dele. Ai Jesus. Aí o que as pessoas estão acostumadas? Vem para a igreja, senta no banco, ouve a palavra, sai vazio. Virou costume, virou litúrgico. É sempre a mesma coisa. Só que Deus não é Deus que faz a mesma coisa sempre. Ele trabalha de maneiras diferentes. Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Agora lá vai. Você que acha que é dono da igreja, dono da glória, dono do poder, o dono é dele. O dono é Ele. Quem derrama a graça é Jesus. Quem cura ainda é Jesus. O poderoso nome acima de todo nome é Jesus, não é o seu. O nome acima de todo nome, que todo joelho se dobra, toda língua confessa, é o de Jesus, não é o meu, não é do pastor, não é de ninguém que está aqui dentro hoje. Glória a Deus. E se a gente começa a cavucar a Bíblia, estudar a Bíblia, entender sobre o verdadeiro Evangelho, nem que você use todas as teologias, todos os ensinos, tudo aquilo que você adquire de Bíblia, você não vai conhecer Deus por completo. É isso que a gente tem que entender. A gente entende aquilo que Deus quer que seja manifestado a nós, só que a gente não entende Deus por completo. E o que a gente entende de Deus? Ele é um Deus de amor, só que Ele é um Deus de fogo consumidor. Oh meu Deus do céu, Ele derrama a graça, Ele derrama o perdão, mas uma hora ou outra, o Espírito
Santo que desceu do céu vai te confrontar pela verdade, vai te confrontar com a essência do Evangelho. Você acha mesmo que o Espírito Santo só desce para a gente se sentir feliz? Para a gente levantar a mão e dar glória? Meu Deus, eu recebi. Meu Deus, eu estou cheio da presença de Deus. Será? Porque a função do Espírito Santo não é só o amor, só o perdão. Isso é essencial em nossa alma. Mas o Espírito Santo é o único que convence o homem do pecado. Joga ele na cruz e mostra: se não fosse Jesus, se não fosse o verdadeiro Evangelho, tu estaria perdido até hoje. Agora lá vai. Quantos aqui dentro hoje, por alguém que era doido, que pregou o verdadeiro Evangelho para você, você aceitou Jesus, veio para a igreja, mas será que aquela pessoa que pregou para você te salvou do mundo lá fora, você faz a mesma coisa que essa pessoa? Eu acredito que tem gente aqui que só está aqui dentro, porque um dia olharam para ele e falaram assim: Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus cura a tua alma. Eu tenho certeza que tem gente aqui hoje que alguns anos atrás estava fazendo só Jesus sabe lá o que, estava perdido na porta do bar e ninguém dava nada por ele, estava com o nariz entupido, eu vou falar, e ninguém dava nada por ele. Todo mundo no meio da escola olhava e falava: não vai dar em nada, vai acabar, vai morrer. Só que um dia alguém te olhou e falou assim: Deus tem um projeto tão lindo na sua vida, Deus tem um trabalhar tão grande na sua vida, Deus tem que fazer essa terra com a tua vida. Ei, deixa eu te falar uma coisa: Evangelho te confronta sim, Evangelho te machuca sim. A função do Evangelho é te matar para que Cristo viva em você. A função do Evangelho é te matar para que no seu coração reine a verdade do céu. A função do Evangelho não te mantém de pé, ele te mata para que depois Cristo te levanta. Aleluia. Aleluia. Quando a verdade é de Deus é difícil de aceitar. Quando a verdade é do céu é difícil de aceitar. Oh meu Deus, mas a graça serve para isso. A graça te faz avançar. Você só está aqui dentro hoje levantando sua mão, sentado nessa cadeira por causa da graça, por causa do verdadeiro Evangelho. Evangelho sem Jesus não ia te colocar aqui dentro. Evangelho sem Jesus ia te matar, mas não como Cristo mata, mas ia te matar para te jogar no inferno. Ah, Jesus, se não fosse a tua misericórdia para com a minha alma, se não fosse o teu sangue naquela cruz pela minha alma, o que seria de mim? A única coisa que eu merecia era o inferno. Eu falo rasgado, porque você sabe disso. A única coisa que a gente merecia era o inferno, era ser condenado, era padecer. Mas pregador, eu sofro, ia sofrer mais no inferno. Eu tenho conta para pagar, tu ia pagar mais conta ainda no inferno. Só que um dia Jesus entrou na frente e veio rasgando o céu, assumiu figura de servo. Eu quero que você entenda isso. E o versículo diz que não julgando por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou a si mesmo, assumiu a figura de servo. E algo que é essencial, foi obediente até morte. E reforço, morte de cruz. Se Jesus não tivesse entrado na frente, tu teria que pagar o preço pelo seu pecado. Tu teria que carregar a sua cruz e pagar o salário de morte pelo teu pecado. E a gente tem que agradecer tanto a Deus que Ele entrou na frente, tomou aquela cruz e morreu por cada um de nós. E para rasgar mais ainda sobre o verdadeiro Evangelho, atenção jovem,
Recebe o que é de Deus. Se tu não se posicionar, Deus não vai fazer a obra. Se tu não assumir fortemente aquilo que Deus tem para a tua vida, esquece os planos de Deus. Se você não se posicionar, esquece aquilo que Deus falou acerca da tua vida. Se você não aceitar o verdadeiro evangelho, esquece do projeto que você deixou na mão de Deus. Eu vou falar, Jesus. Se você não assumir essa posição, Deus não vai fazer por você. Não é teu líder que vai fazer por você. Não é teu pai nem tua mãe que vai entrar na frente por você. É você que tem que se posicionar, assumir essa essência do evangelho e ser responsável pela propagação do evangelho lá fora. Almas só vão ser geradas a partir do momento que você pregar o evangelho. Vidas vão ser salvas a partir do momento que você pregar o evangelho. Eu vou falar, Jesus, porque o ide por todo mundo é para você, jovem. Deus tem te levantado, Deus tem te capacitado, Deus tem nos usado, mas a gente não tem vergonha na cara para sustentar o peso da chamada, para sustentar o peso do evangelho. E qualquer coisinha a gente quer desviar. Geração tão fraca que eu vivo, eu faço parte. O primeiro sou eu, geração de covarde. Oh meu Pai, geração que não tem responsabilidade com Deus, que não tem intimidade com Deus, quer pregar, quer cantar, quer aparecer, mas não quer ter um íntimo com Deus. O teu chamado não começa com o microfone na mão, segura. O teu chamado começa de joelho no chão dentro do teu quarto. Você quer falar com teu pai, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta, vai pro joelho e fala com teu pai em secreto. Oh, meu Deus. Aí entra pro quarto, pega o celular, momento com Deus. Qual é o momento você e Deus está postando por quê? Está mostrando por quê? Esses são os que sustentam lá fora. Agora tem gente dentro da igreja, foto do culto, foto do irmão que está pregando, foto da irmã que está cantando, mas chega lá fora, esconde do pastor, esconde do líder, esconde do pai, esconde da mãe. Começa a esconder. Lá fora, meu Deus do céu, nem postura de crente tem. Aí começa a esconder, acha bonito, né? Estou escondendo de todo mundo. Só que Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você vê. Ele está te vigiando fazer o quê? Não precisa seu líder abrir a boca e mandar você tirar. O Espírito Santo já está do seu lado falando, vai continuar até quando? Vai fazer até quando? Vai deixar desse jeito até quando? Vai assumir postura de crente ou não? Vai ficar no meio termo? Vai ficar na janela? Quem está na janela cai para o lado do diabo. Agora quem assume a responsabilidade com Cristo, oh glória, é mudado, oh Jesus, é transformado, oh Jesus, tem a sua raiz no Evangelho, oh Jesus, é nova criatura, não vive o que já viveu, ele se transforma e começa a viver um novo que Deus tem preparado para a sua vida. É o que acontece na geração de hoje. E eu falo isso não porque sou melhor do que ninguém, eu não sou ninguém, sou nada. Só vim aqui pregar o Evangelho. Eu me coloco o primeiro da fila, não tem problema disso. Quantas das vezes eu esqueci o Evangelho, esqueci de Jesus. Quantas das vezes eu me peguei desviado na presença de Deus. E qualquer coisa eu queria abrir a boca e falar, que Deus fala dessa forma, mas eu não tinha nem intimidade com Ele. É que o Evangelho é dessa forma, mas só que eu não tinha coragem, capacidade para colocar o Evangelho em prática. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Era mais ou menos assim que eu falava. E enquanto a nossa geração não entender isso, eu lamento vos informar. Lamento falar isso, dói no meu coração, minha alma está doendo aqui. Mas enquanto a gente não tomar vergonha na cara, não se posicionar como cristãos verdadeiros, Deus não vai cumprir o avivamento que Ele tem. Deus não vai plantar nessa terra, não. E quando o Evangelho começa a nos confrontar, é igual preparação de um terreno. É como se
se Deus estivesse passando com um arado, virando a terra de cabeça para baixo, arrancando tudo aquilo que não provém, para depois plantar semente. Porque dá para pregar sem Deus, dá para cantar sem Deus, dá para exercer qualquer dom sem Deus. Fala em línguas estranhas sem Deus, dá para fazer. Dá até para você evangelizar sem Deus. O problema não é usar o dom, o problema é a falta do verdadeiro evangelho. Porque um dia a trombeta vai tocar, Jesus vai voltar. Quem lutar pela santidade sobe, quem não lutar vai ficar, não adianta. Ou a gente se posiciona como verdadeiros, ou a gente vive como falsos, e lamento lhe informar, a gente vai para o inferno sim, a gente vai sofrer sim, não adianta. E Paulo nessa carta confronta a igreja de Gálatas, falando: não é esse evangelho que vocês precisam, é o verdadeiro evangelho. Não é esse evangelho que vocês precisam colocar para o lado de dentro, é o verdadeiro evangelho, ao qual vem sendo pregado por gerações e gerações. Perceba que tem cultos aí que falam é fogo de Deus, mas não existe nada de Deus nesse culto. São pessoas que enchem a igreja com um falso evangelho, criam alucinações em sua mente, e a igreja começa a receber da glória, glorifica, meu Deus do céu, é fogo de Deus, mas não tem fogo de Deus. Lembra do altar reparado por Elias? Antes do fogo descer, o altar tinha que estar restaurado, tinha que estar arrumado. A oferta tinha que estar sobre o altar, para depois o fogo descer. É gente de qualquer jeito, quer receber a glória de Deus e quer caminhar com a glória de Deus. Não funciona. É gente de qualquer jeito, que quer pregar, que quer cantar, quer evangelizar, quer fazer a obra de Deus. Não tem como. Ou você se converte ao verdadeiro evangelho, ou você não se converte. É as duas vertentes. Tem o caminho estreito e tem o caminho largo. A decisão é sua, o livre-arbítrio é seu. Você que toma a decisão. Quer o caminho largo? Não tem problema, você se vira com as suas escolhas. Agora, se você quer o caminho estreito, quem vai conduzir é Jesus, quem vai mover o Espírito Santo. Você vai ser guiado por Deus. Então eu entendo a necessidade do verdadeiro evangelho. E para finalizar essa mensagem, você pode perceber que quando o evangelho é pregado em sua essência, muitas das vezes ele não é bem aceito. Mas a minha preocupação aqui hoje não é com o seu glória, não é com o seu aleluia, nada disso. Não é com você pulando na igreja ou deixando de pular. Não é o mistério de línguas que sai da sua boca, não. O mais importante desse culto é que quando fecharem aquela porta, tu chegar na sua casa e começar a refletir sobre a sua vida. Começar a refletir sobre suas atitudes, suas escolhas. Porque ser cheio no culto domingo é fácil. O difícil é na segunda-feira quando se levanta. O difícil é seguir a semana suportando aquilo que você recebeu no culto. Então o que Jesus tem pregado hoje, o que Jesus manda eu falar hoje, se alimente com o verdadeiro evangelho, se alimente com a Bíblia, se alimente com a graça de Jesus. Igual Pedro falou, antes crescei na graça e no conhecimento. Faça isso que Pedro falou, porque as coisas vão piorar daqui para frente. Cada dia mais vai ficar pior. E só os verdadeiros, quem suporta o evangelho, vai se continuar mantendo de pé. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. E chegará dias que não suportarão a sã doutrina, o evangelho, e arrumarão para si doutores que falam aquilo que desejam ouvir. Só que hoje, amigo, se você veio atrás de outra coisa que não seja evangelho, eu lamento lhe informar, hoje não tem outra coisa além do evangelho. E se você gosta de revelação, de profecia, eu vou começar a profetizar nessa noite, por que não? Levanta a sua mão e recebe aí. A santidade de Deus vai passar na sua alma, te limpando de todo o pecado, te restaurando de tudo aquilo que não provém do céu, te livrando de todo o laço de Satanás, mas te cobrindo com o manto do evangelho. Essa é a revelação para essa noite, essa é o recado de Deus para essa noite, esse é o termo usado por Deus essa noite. Você vai ser cheio sim, mas do verdadeiro evangelho.
você vai gerar almas sim, mas pelo verdadeiro Evangelho de Jesus. O Santo sabe, Ele conhece a tua força, sabe até onde você consegue avançar. Só o Espírito Santo sabe até onde você consegue prosseguir. Só o Espírito Santo sabe até onde se sente aquilo que você consegue fazer. Só o Espírito Santo consegue. Estenda suas mãos, igreja, aqui na frente. Oh Jesus, a tua presença é inegociável, meu Pai. A tua presença é tão magnífica, Jesus. E Jesus, o que eu quero te pedir essa noite, meu Pai, oh Pai, não é nada material, nada aquilo que provém do homem, meu Pai, mas aquilo, meu Pai, que provém do céu, aquilo que vem guiado pelo teu Espírito Santo. Jesus, eu quero te pedir, visita esse coração essa noite, Jesus. Cuida dessa alma, Pai, essa noite, meu Pai. Oh, meu Pai, o Senhor sabe o que se passa no coração, Jesus. Esse coração que está tão triste, que está tão quebrado, meu Pai. Mas o Espírito Santo, essa noite, te abraça, te renova, te purifica, te estabiliza para poder avançar. Ele arranca toda a amargura, toda a tristeza, toda a ansiedade. O Espírito Santo visita a tua alma e cuida da tua família. O que Jesus fala essa noite, apenas confia, porque eu estou trabalhando. Apenas confia, porque eu estou fazendo a verdadeira obra na tua vida. Eu estou limpando, eu estou curando, eu estou edificando pela minha graça, eu estou renovando sonhos, projetos. Quem está com o controle ainda sou eu, quem está te guiando ainda sou eu. Aquieta o teu coração.